Paz do Senhor, queridos professores. Sejam bem-vindos a mais uma aula que estamos aqui para conversarmos e debatermos um pouquinho sobre a lição da nossa escola dominical. Nesse vídeo, falando um pouquinho sobre a lição da turma dos juniores, onde eles estão aprendendo lições dadas por Jesus. Amém? E aí, estamos na lição de número 11, onde vamos falar sobre a história, a lição dos maus lavradores. Amém? Nossa história está lá em Mateus capítulo 21, começando do versículo 33 até o versículo 46. Amém? Já oriento que peguem a Bíblia de vocês, peguem a lição. Vamos conversando um pouquinho sobre essa lição, falando sobre essa história que Jesus contou e os ensinamentos que ele tem para nós através dessa parábola, amém? Antes de partirmos para a lição, nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo dela, que diz assim: destacar que a salvação é um presente valioso que não pode ser rejeitado. Ou seja, nessa lição, nós vamos falar sobre perdão, sobre salvação, sobre obra, sobre ganho de almas. Então, todos os temas que envolvem esse quesito vão ser discutidos e falados no decorrer dessa lição. Amém? O memorizando está lá em Salmos 118, verso 22, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas elas. Amém? Esse versículo ele se encaixa com a lição. Nós vamos falar sobre trabalho, sobre obra do Senhor, sobre a importância de nós nos dedicarmos à obra do Senhor. Amém? E nós já vamos falar um pouquinho sobre a atividade que vocês vão fazer com eles depois da lição. No final, depois de contar toda a história, de falar tudo que Jesus nos ensinou, vocês vão fazer uma dinâmica com os alunos, uma dinâmica bem divertida. Garanto que vai ser muito divertida. Vocês vão dividir a turma em 2 grupos e em uma caixa vocês vão colocar trechos da história, vocês vão colocar momentos da história, certo? Vão escrever, dobrar e colocar dentro dessa caixa. Vão escolher um representante de cada grupo e esses representantes irão tirar cada um o seu papelzinho, vão ver o que está escrito e eles vão fazer uma mímica do que está escrito nesses papéis. E aí vão ter um tempo, obviamente, e se o grupo não acertar qual foi o trecho daquela mímica, vai passar para o próximo grupo e assim por diante. Ganha quem fazer mais pontos. E aí vocês escolhem o que vocês podem fazer. Vocês podem dar uma caixa de bis para dividir com todo mundo, um saquinho de pelota. Vocês podem fazer a questão da dracma também, cada um ganhar uma dracma. Fica a critério de vocês, certo, professores? Então vamos lá. Nós vamos direto para a nossa história de hoje, que é uma parábola que Jesus conta. Essa história em específico, a gente quase não ouve pregadores falando sobre essa história, ensinadores de infantil falando sobre essa história. Então vai ser interessante porque para a maioria dos alunos vai ser algo novo, uma história nova que eles nunca ouviram, certo? Jesus estava ensinando, contando aos seus discípulos a história de uma família, a parábola de uma família, certo? E aí ele conta que esse pai de família, ele construiu uma grande plantação de uva. Ele cuidou da terra, ele cuidou do local que vai ser plantado, ele montou toda a estrutura. E aí ele plantou essas uvas, certo? Só que num determinado ponto da história ele precisou se ausentar. Ele precisou sair do seu campo de trabalho. E aí ele preparou uma torre de vigia para as pessoas que ele contratou observarem, para ninguém roubar, nem ladrão roubar. E aí ele contratou alguns lavradores para cuidar daquela plantação, daquela terra, e que no final eles seriam recompensados. Só que aí, quando chega a época da colheita, o dono dessas plantações não está lá. A família do dono das plantações também não está. Então os lavradores, eles tomam para si aquela plantação. Eles resolvem não entregar ao dono o que foi plantado, o que foi colhido naquele lugar. E aí o proprietário, preocupado com toda essa situação, ele
manda seus trabalhadores irem falar com os lavradores com a esperança de que eles cedessem a colheita de volta, devolver a colheita roubada. Só que os lavradores pegaram esses trabalhadores, espancaram e mandaram de volta. E isso foi se repetindo por várias vezes. Até que por um momento o dono daquela terra pensou em enviar o seu filho para que ele tentasse convencer aqueles homens do erro e ele pegasse de volta aquilo que lhe pertencia de fato. Só que quando é mandado o filho do proprietário, aqueles lavradores não têm pena daquele jovem. Eles têm a seguinte ideia: já que é o filho do dono, eles são os herdeiros, ele é o herdeiro dessa terra toda. Então nós vamos pegá-lo, vamos matá-lo e vamos ficar com a herança que pertence ao dono, que pertence a ele. Então vai ficar para nós. E é isso que eles fazem. Eles pegam o filho do proprietário e eles matam. E aí, quando o dono vem, sabe do que aconteceu e vem, de fato, aí ele traz a justiça para esses maus lavradores. Jesus estava contando essa história para judeus, para fariseus, para pessoas que estavam ali para aprender, mas também para pessoas que estavam ali para prender e matar Jesus. E aí, Jesus explica nessa história que o reino de Deus, ele não ia ser algo fácil de ser pego, digamos assim. Ele iria tirar da mão dos judeus a salvação, que o reino de Deus não ia ser entregue aos judeus de fato, por conta de tudo. Então, ele iria ser entregue nas mãos das pessoas que trabalhassem verdadeiramente para o Senhor. E quem são essas pessoas que trabalham verdadeiramente para o Senhor e trazem frutos na obra do Senhor? Somos nós, a igreja de Deus. A igreja de Deus que está na terra. Por conta da rejeição que os judeus tiveram com a palavra do Senhor, a salvação foi para nós também, não é? Então, nós somos os trabalhadores do reino do Senhor. Nós somos os lavradores da terra, os lavradores bons que cuidam da terra, que trazem os frutos para as mãos do Senhor. E aí, no decorrer dessa história, nós vemos que muitos profetas, muitos homens do Senhor se levantaram para falar a verdade, alertar o povo do pecado, alertar do erro do povo, e o povo não deu ouvidos. Alguns deles, como o próprio Estevão, foi morto por conta da palavra do Senhor. Os discípulos foram mortos por conta da palavra do Senhor. No Velho Testamento também, eles eram alertados sobre o pecado do povo. Nós vemos o caso de Jeremias, que alertava o povo do seu pecado, Isaías, que alertava o povo do seu pecado, mas o povo não dava ouvidos, o povo estava morto espiritualmente, porque não dava ouvidos à voz de Deus. E Jesus manda o seu filho, Deus manda o seu filho para que ele fale a verdade ao povo, para que ele fale que Deus é o Salvador, que somente Deus pode salvar, que Deus está ali para perdoar pecados, para lavar e purificar o povo. Porém, o povo não quis ouvir o que Jesus dizia. Muitos ouviam, mas muitos não ouviam também. Os fariseus estavam ali para criticar e apedrejar Jesus. Eles estavam ali com as leis. Eles sabiam as leis, eles sabiam que estavam escritos nas leis do Velho Testamento. Eles cumpriam essas leis, mas Jesus mostrava a eles que eles cumpriam de formas tortas, e não era assim. E o que eles fizeram? Eles mataram o Filho de Deus. E aí, quando Jesus está contando essa história, os próprios fariseus, eles entendem que os maus lavradores são eles não estão cuidando da terra do Senhor, não é? E aí Jesus pega uma passagem do Velho Testamento, onde ele fala sobre a pedra angular, onde ele fala que ele é a pedra angular. E então nós sabemos que hoje
nós temos um presente maravilhoso, que é a salvação, que veio através de Jesus Cristo. Ele, por meio dessa história, mostra para nós que essa salvação se estende a nós. E isso é maravilhoso. Nós estamos aqui para falar do Evangelho ao povo, para falar que Cristo é a salvação. Então, meus amores, que Deus abençoe vocês nesse fim de semana, que Deus cuide de vocês e que as crianças entendam que elas são salvas pelo sangue de Jesus, pela graça do Senhor. Que Deus abençoe e uma boa noite.